11. Vamos nos colocar de pé. Vamos fazer uma proclamação. Não é uma leitura para depois fazer uma pregação em cima. Nós vamos fazer uma proclamação dos salmos. Amém? E é interessante que nós vamos fazer eles todos juntos, a uma só voz. Amém? Então, eu leio e você lê após mim. No Senhor me refugio. Como dizeis? Pois a minha alma foge como um pássaro para o teu monte. Porque eis aí os ímpios armam o arco, dispõe a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, os destruídos, os fundamentos. Que poderá fazer o justo? Repete isso, por favor. Que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor seu trono. Os seus olhos estão atentos. As suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio. Mas o que ama a violência, a sua alma abomina. Levante a tua mão e declare isso. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Agora coloca a mão no seu coração e diz assim: porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Vamos repetir isso. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Amém? Amém? Agora que nós falamos da nossa fé, o que nós fizemos? Nós fizemos uma proclamação da palavra da mesma forma que aqueles 3 homens, diante de Nabucodonosor, eles falaram. Sadraque, Mesaque e Abednego estavam diante de Nabucodonosor, diante de uma estátua, diante de uma ameaça de morte. E o que eles disseram? Eles falaram, eles não falaram a Deus, eles não oraram a Deus, eles proclamaram aquilo que tinha construído de Deus dentro deles. Como nós acabamos de proclamar aqui o Salmo 11. Eles disseram assim: escuta aqui, o rei. Fique você sabendo que se o meu Deus quiser me livrar, Ele pode me livrar. Mas se Ele não me livrar, eu não me dobrarei diante desta ameaça. É o que o salmista está dizendo aqui. No Senhor me refugio. Mas ele fala de uma pergunta, ele fala para a alma dele, ele diz assim: pois a minha alma foge como um pássaro para o teu monte. Ele está fazendo uma pergunta. Como dizeis, pois, a minha alma foge como um pássaro para o teu monte? E ele fala a respeito do que os ímpios fazem. Ele diz: porque eis aí os ímpios armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração.
E depois ele declara: ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Quais são os fundamentos da igreja de Jesus Cristo? Quais são os fundamentos da igreja? No que a igreja está baseado? Se destruir os fundamentos de Deus na minha e na sua vida, o que nós vamos poder fazer? O que nós vamos poder fazer? Mas ele vai declarando, no versículo 4 ele diz assim: mas o Senhor está no seu santo templo. Eu quero que você levante a tua mão e declare isso. O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor o seu trono, e os seus olhos estão atentos. Diga assim: Senhor, o Senhor tem aqui, no meu coração, um trono de louvor, de adoração. Senhor, recebe a minha vida. Olha para mim, Senhor, segundo a tua palavra. Os teus olhos estão atentos aos filhos dos homens. Então olha para mim, Senhor, nesta noite. Eu vou derramar agora a minha vida. Eu vou apresentar agora as minhas demandas, as minhas queixas. Eu vou falar. Eu não vou calar os meus lábios. Eu vou falar ao Senhor das realidades que eu estou enfrentando. Mas eu desejo que o Senhor fale comigo das verdades que serão estabelecidas na minha vida. Eu espero entender nesta noite os teus fundamentos. Eu espero ver que os teus fundamentos estão edificados na minha vida. Desde já, eu quero me expor totalmente à operação do Espírito Santo. Espírito Santo, sonda agora a minha mente e o meu coração. Esquadrinha a minha vida. Expurga de mim os pecados que me são ocultos. Vê se há em mim pensamento, sentimento, desejo, vontades, emoções que te desagradam e, portanto, me fazem sofrer. Se houver, expurga-os de mim, me ajuda na minha fraqueza, para que eu possa vencer estes pensamentos, para que eu possa vencer este sentimento, para que eu possa ver a tua poderosa mão executando não a minha vontade, mas a tua vontade. Não a nós, Senhor, mas ao teu nome, Jesus, da honra. Não a nós, Senhor, mas ao teu nome, Jesus, da glória. Senhor da glória, Rei da glória, em nome de Jesus, eu te peço agora, Espírito Santo, faz o nome de Jesus crescer na minha vida. Faz a pessoa de Cristo ser formada na minha vida. Ainda que eu esteja passando por provações, me faz entender que a provação tem um ciclo completo. Senhor, me dá graça, porque eu não quero pegar o escape,
Eu desejo ser vencedor nesta provação, porque o Senhor é Deus que prova o justo, mas o Senhor prova o ímpio também. O ímpio, o perverso, ele sucumbe, ele cai, ele fica caído. Mas o justo, ainda que venha a cair, não permanecerá prostrado. Senhor, eu entrego agora tudo que sou, tudo que tenho, nas tuas mãos. Em nome de Jesus, que não seja feito a minha vontade, mas estabelece agora a tua vontade. Em nome de Jesus, eu vou orar, eu vou apresentar a minha vontade, eu vou apresentar aquilo que eu entendo que é promessa do Senhor para a minha vida. Eu quero pedir nesta noite, concede-me sabedoria, em nome de Jesus. Tua palavra diz que aquele que pede, recebe. A tua palavra diz que se eu pedir o Espírito Santo, o Senhor me dará. E eu estou pedindo agora. Eu desejo, eu quero, na tua vida, na minha vida, a tua vida. Espírito Santo, vem sobre mim. Espírito Santo, eu desejo mais de ti. Espírito Santo, eu desejo mais da tua operação. Espírito Santo, eu desejo os dons, e eu estou aqui para buscar os melhores dons com zelo. Me ajuda, Espírito Santo. Eu desejo ser renovado, eu desejo ser batizado no fogo, eu desejo receber o batismo de amor, eu desejo receber o renovo do Espírito, o poder do Espírito, para que eu possa manifestar as obras do Filho de Deus, pois está escrito que para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Espírito Santo, que a tua manifestação de poder através de Jesus Cristo na minha vida me leve a destruir as obras do diabo na minha vida, na minha família, na minha igreja, no meu trabalho, na minha cidade. Em nome de Jesus, eis-me aqui, eis-me aqui, em nome de Jesus. Amém? Amém? Glorificado seja o teu nome, Jesus. Glorificado seja o teu santo nome. Amém? Esta reunião é uma reunião diferente. É uma reunião onde nós temos adoração, oração, cura e libertação. Amém? Amém? São os fundamentos. São os fundamentos. Toda pessoa liberta, ela será curada da maior enfermidade da humanidade, que é o pecado. Todo aquele que foi liberto e foi curado, recebeu um chamado para a salvação. O segundo chamado de todo aquele que foi salvo, aquele que já atendeu o chamado da salvação,
é o chamado da intimidade. Muitas pessoas dizem assim: eu não sei qual o meu chamado. Sem medo de errar, eu posso afirmar que todos nós temos um chamado para a salvação, e todos nós, mas não são todos que aceitam o chamado, todos nós temos um chamado para a intimidade, mas não são todos também que entendem esse chamado, e porque não entendem, não desfrutam da intimidade. Amém? Mas glória a Deus que você entendeu. Glória a Deus que você entendeu e você está buscando essa intimidade. A intimidade fala de, em primeiro lugar, se aproximar de Deus. Se aproximar de Deus. A intimidade fala de se desnudar na presença de Deus. Porque se nós olharmos para a intimidade que Adão tinha com Deus, nós vamos ver que Adão estava nu na presença de Deus, e ele não se envergonhava. Eu e você precisamos entender dessa forma também, que quando nós entramos na presença de Deus, nós precisamos nos desnudar. Existem pessoas que vestem a armadura da salvação, a armadura do cristão, e entram na presença de Deus com a mesma armadura. Só que ao invés de ter o capacete da salvação, ele tem uma fortaleza de mente. Ele não tem a mente aberta para o novo de Deus. Ao invés de ter os lombos cingidos com a verdade, ele tem uma dura cerviz. Ao invés de ter os pés calçados com o evangelho da preparação, o evangelho, as sandálias, ele entra calçado, com os seus pés firmes naquilo que ele pensa ser, naquilo que ele acha ser. E na realidade Deus não tem compromisso com aquilo que eu penso, nem com aquilo que eu acho. Por isso que a palavra diz que nós precisamos ter uma mente renovada. Um coração contrito e aquebrantado não desprezará o Senhor. Mas quem é que tem um coração contrito e aquebrantado? Aquele que está disposto a mudar a maneira de pensar e mudar as suas atitudes. Quando a gente ouve falar de atitude, a gente já pensa assim. Nós, seres humanos, já pensamos: mas eu não tenho nenhuma atitude errada. Eu não estou falando de atitudes morais. Eu não estou falando de atitudes morais. Eu estou falando de uma atitude diante de Deus. Eu estou falando de uma atitude diante de Deus. E eu não estou falando de pular, eu não estou falando de gritar. Mas você e eu precisamos entender que o Deus que nos formou, Ele também nos deu uma personalidade. E muitas pessoas não compreendem bem essa questão da personalidade. Muitas pessoas não compreendem bem a questão do temperamento. E aí eu não estou espiritualizando tudo e nem estou secularizando tudo. Mas o Deus que nos criou, colocou em nós, e não fui eu e não foi você quem escolheu o nosso temperamento. Não foi eu e não foi você quem escolheu. Pedro, ele era um homem sanguíneo. O que é um homem sanguíneo, Carlos? Um cara esquentado, um cara de decisões rápidas, que não pensa para agir, não pensa para falar. Tanto é que você pode notar que o Pedro, que foi chamado
um brucutu, pescador, um homem rude, um homem que tinha não um traquejo com palavras, nem um traquejo com pessoas, um homem que estava acostumado a tomar decisões rápidas naquilo que ele fazia, ele só sabia pescar. Este mesmo Pedro, após caminhar 3 anos com Jesus, e muitas pessoas pensam que discipulado é fazer um cursinho de algumas semanas, aprendendo algumas coisas. Discipulado é muito mais do que isso. Discipulado é muito mais do que isso. O nome já diz, discípulo ao lado. Discípulo ao lado. Um pastor da Argentina, ele entendeu de Deus que ele precisava começar um movimento de discipulado. Mas ele entendia que os outros pastores dele não entendiam daquela forma. Então ele subversivamente, a palavra é forte, mas foi assim que ele fez. Ele começou a discipular uma pessoa dentro da própria igreja dele. Ele começou a andar com uma pessoa dentro da própria igreja dele. E ele começou a discipular aquela pessoa. Com o passar de um tempo, aquela pessoa começou não a imitá-lo no sentido de plágio, não imitá-lo no sentido de fazer a mesma voz, os mesmos trejeitos. Isso não quer dizer nada, isso é papagaio. Começou a imitar, como Paulo disse, sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. O discípulo começou a ver como que aquele homem, que era o seu discipulador, como que ele tinha relacionamento com Deus, como que ele se relacionava com Deus. Não era algo do sentido assim, está aqui, é assim que você tem que fazer. Não era algo assim. Ele via fazer. Ele andava junto, ele conversava, ele dialogava. Para encurtar a história, foi um dos movimentos na Argentina, chamado Movimento dos Discípulos, de um avivamento que aconteceu na Argentina. É claro que também houve abusos nisso. Eu li no livro a história que não foi contada a respeito desse avivamento, a respeito desse discipulado, a respeito dessa estratégia que Deus deu para uma pessoa a respeito do discipulado. O apóstolo Paulo, ele entendeu que precisava fazer um discipulado, e ele começou a fazer um discipulado. E ele começou a ensinar todos os dias. Mas eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 8. Porque aquilo que eu faço, fala mais alto do que aquilo que eu falo. Porque existem pessoas que não estão credibilizadas, embora ela fale alguma coisa, mas enquanto aquilo não se tornar prática para ela, ela simplesmente está falando daquilo. Eu quero que você fale para a pessoa que está do teu lado: você foi salvo para salvar. Amém? Uma pessoa que é salva, ela pode falar de salvação. Uma pessoa que não é salva não pode falar de salvação. Ela não é salva.
Eclesiastes 8. A ênfase é no versículo 5, mas eu vou pegar do versículo 1 em diante. Eu vou pedir para você repetir alguma coisa. Repita, por favor, após mim. Quem é como o sábio? É uma pergunta. E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto e muda-se a dureza da sua face. Eu te digo, observa o mandamento do rei, e isso por causa do teu juramento feito a Deus. Não te apresses em deixar a presença dele, nem te obstine em coisas más, porque ele faz o que bem entende. Porque a palavra do rei tem autoridade suprema. Repita, por favor. E quem lhe dirá? Que fazes? Versículo 5. Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. Repita, por favor. Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. E o coração do sábio conhece. E o coração sábio discerne o tempo e o modo. Porque para todo propósito, repita, por favor. Há tempo e modo. Porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem. Agora vá em Isaías 11. Aleluia. Aleluia. Esta é a profecia sobre Jesus. Versículo 2. Vou ler o 1 para você entender o contexto. Do trono de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repita, por favor. Do trono de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repita, por favor. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Vá agora para João 5. João 5. Não se esqueça, o homem sábio, o homem na questão gênero e ser humano, certo? Ele discerne o tempo e o modo de fazer todas as coisas, porque todas as coisas têm um tempo. E no tempo de Jesus, nos dias de Jesus, quando Jesus nasceu, essa profecia se cumpriu. João 5,19. Então lhes falou Jesus. Repita, por favor. Em verdade vos digo, que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama o filho. Repita, por favor. Porque o Pai ama o filho. Ele mostra tudo o que faz. E maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo por que honram o Pai.
Repita, por favor. A fim de que todos honrem o Filho, do modo por que honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem, viverão. Amém? Amém? Eu quero que você pense comigo um momento. O que é mais importante adquirir? Riquezas? Posições? Casa? Carro? Fama? O que é mais importante adquirir? Quanto a mim, eu escolhi buscar a sabedoria. Mas não pense você que a sabedoria, ela viaja em palavras, parafraseando Paul Yang-Shu, ou David. O poder não viaja em palavras, nasce de um relacionamento. A sabedoria não viaja em palavras, nasce de um relacionamento. O máximo que você vai conseguir extrair de um livro é tudo aquilo que aquele escritor do livro já teve como experiência. E mesmo assim, talvez você leia o livro e não entenda. Eu já falei isso, mas vou tornar a falar. Um homem emprestou um livro para uma outra pessoa ler o livro. E o livro estava todo marcado, todo grifado. Por quê? Porque aquele livro falou muito com aquele homem. E ele emprestou aquele livro para uma outra pessoa, para que aquela outra pessoa também pudesse ler aquele livro, e Deus usasse aquele livro para falar com aquele homem, porque era um amigo, e ele queria que aquele amigo crescesse em conhecimento, em sabedoria. E ao término do livro, o amigo foi devolver o livro para o dono. E o dono perguntou: e aí, como é que foi? O que você achou do livro? Ele disse: nossa, o livro é muito bom. E ele deve ter falado muito com você, porque está todo grifado. E eu me atentei naquilo que você grifou no livro. Mas o que realmente me deixou intrigado, o que realmente me chamou a atenção, era que chegava em alguns tópicos que você marcava na frente, tinha SMC. O que é isso? SMC. Ele disse: é simples, eu te explico. É que o escritor do livro estava escrevendo uma experiência que ele teve. E eu, ao ler aquela experiência, eu disse: nossa, maravilhoso, eu quero isso para mim. Sim, isso é muito bom, isso é de Deus. Sim, S. Mas, como? Sim, mas, como? Como foi que o Pedro brucutu, que o Pedro sanguíneo, que o Pedro ousado, que o Pedro falante, que o Pedro que não pensava para tomar decisão, o Pedro que
ao mesmo tempo que ele teve uma revelação, tu és o Cristo, o Filho de Deus, tu és a pedra, tu és a rocha. Versículos próximos já diz, não, o senhor não vai. E Jesus olha para ele e fala, arreda-te de mim, Satanás. Como é que pode um homem que acabou de ter uma revelação de Deus emprestar a sua boca para Satanás? Como é que pode o homem que diz que não, que vai até morrer? De repente, Jesus fala para ele, Pedro, Pedro, ainda hoje, antes que o galo cante, você vai me negar. Como pode aquele Pedro chegar ao ponto de lá nas cartas? Porque é o mesmo Pedro. É o mesmo Pedro que ditou para João Marcos escrever o Evangelho de Marcos. É o mesmo Pedro que escreve, e ele escreve com propriedade. Ele escreve com propriedade, você não precisa abrir. A primeira carta no capítulo 5, ele escreve com propriedade quando ele diz assim, versículo 6, humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. É o mesmo Pedro, ansioso, porque o sanguíneo, ele é ansioso. Ele é ansioso, ele quer, ele fica desesperado. Tem horas que ele tem crise de consagração. Ele quer orar, ler a Bíblia, ele quer. Tem horas que ele tem crises de trabalhar. Aí ele quer trabalhar, ele quer fazer. É o mesmo Pedro que escreve que no tempo em que as coisas começam a não acontecer, o tempo em que você está desesperado, que você não sabe mais o que fazer, ele escreve que é tempo de se humilhar debaixo da potente mão de Deus. E ele entende porque ele diz, para que ele, em tempo oportuno, olha a sabedoria que ele adquiriu, vos exalte. Mas ele tem a sabedoria, mas ele sabe o modo também. O que eu faço, Carlos, nesse tempo em que eu estou me humilhando debaixo da potente mão de Deus? Ele diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Mas e aí, Carlos, como é que eu faço nesse tempo? Ele diz assim, sede sóbrio. Ele está dizendo, não se embriague, viu? Não pense que você vai fazer um jejum. Não pense que você vai orar. Não pense que você vai lá e o pastor vai orar para você. Não é disso que ele está dizendo. Ele fala, sede sóbrio. Não se embriague. Não perca o sentido, não perca a sabedoria, não perca a direção, o foco. Mas ele diz, seja vigilante. E ele pode falar porque ele conheceu bem. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor, como leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. É o mesmo Pedro. É o mesmo Pedro que na sua segunda carta, no versículo 3, escreve assim, a partir do versículo 8. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Será que esse homem
é o mesmo ansioso, desesperado? Hã? Eu me lembro no dia em que eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu estava na cadeia. Eu saí para conhecer uma igreja, que eu nunca tinha tido relacionamento com uma igreja. Embora eu já tinha dado testemunho 2 meses antes, na igreja presbiteriana da Maria Buzulim, eu fui conhecer uma igreja. Conversei pela primeira vez mais demoradamente com o pastor. O meu testemunho se tornou a história da minha vida. Eu não dei um testemunho, eu contei a história da minha vida, com detalhes de um bom presidiário. Porque o presidiário, ele é mais detalhista do que uma mulher. Porque ele tem tempo para ficar olhando e pensando. E eu fui batizado com o Espírito Santo no 2º dia de acampamento. No último dia de acampamento eu dei esse testemunho, que para mim mais parece hoje um testemunho. Eu cansei as pessoas, eu falei, contei a história da minha vida. E eu disse assim, em oração, na frente do pastor, eu disse: pastor, amanhã eu estou voltando para a cadeia e eu vou chegar lá e vou falar assim: escuta aqui os demônios da cadeia aqui, agora vocês não vão fazer mais a festa não, agora eu vou expulsar vocês. Quanta ignorância, quanta falta de sabedoria. O pastor falou: não, Carlos, não faz isso não. Eu falei: como não? Olha o que o Pedro está dizendo. 2 Pedro 3:9. Não retarda o Senhor a sua promessa. Repita isso, por favor. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Amém?